Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, eu declaro esta paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Que essa paz do Senhor Jesus possa verdadeiramente estar presente na sua vida e te fazer você, aleluia, fortalecido na força da paz do Senhor Jesus, essa paz que nos edifica, essa paz que traz tranquilidade no emocional, no espiritual, no sentimental, essa paz que trabalha ao nosso favor, essa paz que nos traz, aleluia, confiança, essa paz que nos traz, aleluia, uma direção, essa paz que apazigua as nossas emoções, sentimentos da alma e do espírito. A paz do Senhor Jesus é tudo que eu e você precisamos, meu irmão e minha irmã. Então eu declaro sobre ti esta paz gloriosa, essa paz que vem do nosso Deus, que excede todo o nosso entendimento, porque o Senhor nos dá uma paz que vem dele. Então, quando a gente desfrutamos desta paz, nós conseguimos descansar, aguardar e esperar em Deus e saber que Ele tem o controle, o comando e o domínio de todas as coisas. Amém? Então, neste momento, eu declaro essa paz sobre a sua vida. Aqui quem vos fala é a pastora Elaine. Mais uma vez, estamos aqui com a oração do dia e também com a palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus Pai, amado, querido Deus, nós oramos ao Senhor neste momento de oração, de busca, de intercessão, de entrega. Colocamos as nossas vidas na presença do Senhor e rogamos a Ti para que o Senhor, Pai amado, venha ser sobre as nossas vidas, venha nos dar direção, venha ser sobre nós, ó Pai, com o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça, para que possamos, Pai amado, testemunhar e agradecer das grandiosidades que o Senhor pode fazer ao nosso favor, como Deus, como Pai, e até mesmo tornando aquilo que é impossível para nós, impossível, porque para Ti, ó Deus, nada é impossível. E querendo o Senhor agir e operar, quem impedirá? Então nós agradecemos o Senhor neste momento, ó Pai, de poder confiar, de interceder, rogar, Pai amado, em nome de Jesus, ao favor das nossas causas, Pai. Eu louvo o Senhor por os teus ouvidos e os teus olhos estão atentos ao clamor, à oração que nós fizemos a Ti e apresentarmos diante do Senhor. O Senhor nos ouve, nos escuta, nos vê, nos assiste e é por nós. Eu louvo o Senhor por este meu irmão, por essa minha irmã que está ouvindo esta oração, que vai ouvir a palavra e que haja mudanças, que haja transformação, que haja libertação, que haja para ele um renovo, transformação e salvação. É o que eu oro, desejo e apresento cada um nas mãos do Senhor para grandes mudanças e transformações em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor venha ser sobre ti neste momento, em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra que se encontra em Daniel, no capítulo 3 de Daniel e versículo 6 da palavra do Senhor, que nos diz assim: oh glória a Deus, e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Amém? Esse livro de Daniel aqui nos fala, né? Aleluia, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados, né? Que eram amigos e companheiros do nosso irmão Daniel e que foram lançados na fornalha do fogo ardente, porque não quiseram se prostrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor fez, né? Uma estátua de ouro, e cuja é uma altura muito grande, também de largura muito grande. Ele levantou-se, né? Para que todos viessem ali adorar aquela imagem, se prostrar diante daquela imagem, né? Foi decretado um edito que todas as pessoas, quando tocassem flautas, louvores, né? Com todos os aparatos, né, de música daquela época, de seja harpa, lira, tudo que eles tinham, símbolos sonoros, tudo que tinham ali, né, eles declararam que quando terminasse este momento, né, de tocar todos esses instrumentos, que cada ser humano ali daquela época se prostrasse diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor fez, né, que todos que não se prostrassem seriam jogados, né, nessa fornalha de fogo ardente. E ali quem não se prostra é Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os povos ali se prostraram diante daquela imagem. E o nosso rei ali, Nabucodonosor, ficou muito irado. Se levantou com uma ira muito grande e mandou que lançassem aqueles homens ali naquela fornalha de fogo ardente, né?
Então, eu vejo que Deus cuida, né? E este capítulo dessa palavra de Deus, irmãos, nos mostra que temos que confiar e entregar-nos totalmente ao Senhor. Por quê? Eles três foram lançados ali. Quando Nabucodonosor se levanta e olha para dentro daquela fornalha ali, ele vê os três passeando de um lado para o outro, e havia um quarto homem ali que estava ali junto com eles, ali caminhando dentro daquela fornalha de fogo ardente. E ele pergunta, né, que eu não lancei 3 homens, como eu vejo 4? E aí naquele mesmo tempo ele já manda, né, abrir a fornalha, e ali saem Sadraque, Mesaque e Abednego, sem nem cheiro de fumaça, sem nenhum fio de cabelo queimado, preservados, né, de todo o perigo daquela fornalha de fogo ardente, né? Aleluia. E olha só, porque eles declararam, né, que se morresse, nós morremos, mas não negamos o nome do nosso Deus. E se vivermos, tudo vai ser para a honra e glória do Senhor Deus, né? Então eles tinham uma convicção plena de quem que eles serviam, de quem que eles buscavam. Por isso que eu iniciei falando nesse capítulo, dessa palavra de Deus, que nos mostra que temos que confiar e nós entregarmos totalmente, nos entregarmos, né? Ter uma entrega totalmente a Deus, sem reservas, e que Ele cuidará de nós em todo o tempo, irmão. Seja no tempo de perigos ou situações adversas, nós seremos cuidados por Deus, nós seremos, né, ali protegidos por Deus em todo o tempo, né? Diante de situações, circunstâncias de perigo ou situações adversas, ou seja qual for a situação, né? Não podemos, né, nos prostrar diante de situações que venha nos desqualificar como servos, né, como serva ou servos de Deus. Amém? Temos que confiar totalmente em Deus, que em todo o tempo seremos protegidos por Deus, né? Ainda que vier um perigo, uma situação, se eu confiar totalmente em Deus, não me prostrar diante das circunstâncias com medo ou com ansiedade ou incerteza, né, desesperado, Deus sempre vai trazer ali para mim, para você, um escape. Deus trouxe um escape para Sadraque, Mesaque e Abednego. Enviou um quarto homem dentro da fornalha para os proteger, para não os queimar, para não os matar, para que o fogo não fizesse dano nenhum a nenhum desses jovens ali, né? Porque eles confiavam diante de Deus. E eles mostrou essa confiança para Deus, falando assim: não, se nós morremos dentro dessa fornalha, amém. Pelo menos nós não nos corrompemos, nós não viemos a nos prostrar diante de uma imagem que você, rei, construiu. Se o nosso Deus nos livrar, amém. Se ele nos livrar também, amém. Da mesma forma, eles tinham uma confiança tão grande no Deus que eles serviam, que eles não estavam preocupados se eles morressem, não. Mas só que eles tinham uma certeza plena: não vamos nos prostrar diante de ti, nem diante de uma imagem, nem diante de ti, ó rei, nem diante de uma situação de perigo de morte. Se nós tiver que morrer, nós morreremos, mas prostrar diante de uma imagem nós não vamos. Então tá vendo que certeza que eles tinham do Deus que eles serviam? É isso que Deus quer, porque quando nós não nos curvarmos diante de situações adversas, de perigo, de medo, de insegurança, de tudo ao contrário, aleluia, Deus vai sempre nos proteger, Deus sempre vai nos livrar, Deus sempre estará conosco, em nome de Jesus, amém? Então não se prostes diante da situação que você está passando ou vivendo, com medo, com insegurança, se deprimindo, se entristecendo, se amargurando porque você está passando um deserto, sofrendo uma condição, às vezes até desumana, até mesmo de percas, né? Perdendo algumas coisas, ou às vezes já perdeu o emprego, às vezes perdeu alguma coisa que era de valor para você, e isso te entristeceu, te aborreceu, e você se encontra abatido, depressivo, angustiado. O Senhor manda te dizer: não se curve diante dessas situações, se curve diante de mim, que eu posso fazer o reparo, eu posso te dar de volta melhor do que foi tirado. Se você perdeu alguma coisa, eu vou te devolver em dobro do que você perdeu, amém? Só não se dobre diante das circunstâncias da sua vida, não se prostre diante das circunstâncias de problemas, amém? Seja elas físicas, meu irmão, seja elas emocionais, seja ela espiritual, seja sentimental, seja qual for, aleluia, no tempo, aleluia, em todo o tempo e no tempo, nós seremos protegidos por Deus. Eu e você não podemos nos prostrar diante de circunstâncias desfavoráveis a nós. Nenhum problema é maior que o nosso Deus, aleluia. Se tem uma fornalha de fogo diante de ti, Deus não vai te abandonar jamais. É preciso, aleluia, você
entender. Se for preciso, ele entra com você na fornalha de fogo, ele entra com você no fundo do mar, ele vai com você no abismo, ele vai com você no precipício, ele vai com você nas alturas, aleluia, e vai te livrar de tudo isso. Você será protegido por Deus, aleluia. Meu irmão, nós temos que ter a certeza que Deus estará conosco em qualquer circunstância das nossas vidas, seja favorável ou desfavoráveis, ou de perigo, ou de medo, ou de tristeza, qualquer que for a situação, Deus, qualquer tipo de circunstâncias, Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará conosco em qualquer uma dessas circunstâncias. Ele sempre estará pronto a nos socorrer, a nos ajudar. Até nos perigos de morte, Ele trará livramento se for necessário. Amém? Não todo livramento necessário Deus vai nos dar. Seja até livramento de morte. Ainda que morreu, Deus manda reviver, porque Ele tem todo o poder que está no controle da vida. Ele manda o quarto homem caminhar comigo e com você, onde tem o perigo, onde tem ali as circunstâncias de perigo, Deus mandará alguém ali, um anjo dele, aleluia, estará comigo ou com você para nos livrar, porque Deus traz, aleluia, o livramento necessário para mim e para você, se nós não nos prostrarmos diante de circunstâncias que nos tenta nos parar, nos calar, nos deter. Não se prostre diante de nenhum problema, de nenhuma circunstância adversa da sua vida. Reconheça que você tem um Deus poderoso, que vai com você, que ajuda você, que ainda que você entre dentro de um fogo, de uma fornalha ardente, Deus ainda lhe trará, aleluia, o livramento. Então confie em Deus, não se prostre nem diante do medo, nem diante da circunstância, nem diante de nada que possa te causar, aleluia, uma situação de desespero, de causa. Não se prostre diante disto. Mostre para essas circunstâncias que o seu Deus é maior, que o seu Deus está com você e que Ele pode te providenciar o livramento, aleluia, se você não se prostrar diante de circunstâncias contrárias ou adversas, porque você tem um Deus que é de grande poder. Se creres, verás a glória de Deus movendo a seu favor. Sadraque, Mesaque e Abednego confiou, acreditou no Deus que eles serviam e não se importaram, se tivesse que morrer, morreriam. Em nome desse Deus eles morreriam. Mas Deus, por eles confiar tanto em Deus, por não se prostrar diante da imagem e do problema, da situação, do medo de encarar a morte dentro de uma fornalha de fogo ardente, o Senhor lá dentro da fornalha do fogo ardente, Deus providenciou o livramento de morte para eles, amém? E não é diferente comigo e com você não. Deus nos ama e Deus vai estar sempre nos protegendo, sempre nos abençoando, se nós não nos prostrarmos diante de circunstâncias que Ele não quer que nós venhamos nos prostrar. Confia neste Deus, porque esse Deus que você confia é poderoso para fazer grandes coisas a seu favor, amém? Oremos ao Senhor. Deus Pai, amado e querido Deus, nos alegramos no Senhor e na força do seu poder, por Senhor ser esse Deus tão grandioso que nos livra, nos protege, nos guarda de todo o perigo, de todo o mal, se não nos prostrarmos diante de circunstâncias nenhuma diversas contra nós que se levantar, o Senhor sempre nos vai promover o escape, o livramento, vai sempre nos prover, Pai amado, de bênçãos, vitórias, porque o Senhor é Deus que está totalmente no controle, no comando e no domínio de tudo. Nos abençoa, nos dê força, nos dê graça, para não desistirmos, mas para ter uma fé verdadeira, genuína e verdadeira no Senhor, de confiar ao ponto de descansarmos, saber que o Senhor nos proporciona o escape, o livramento, até mesmo de morte, porque o Senhor sempre estará conosco e nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, deixe o seu nome para oração, amém? Porque eu anoto no caderno e ali eu apresento a Deus o seu nome e você tem uma cobertura de oração, amém? Se você crê que, aleluia, a oração pode muitos seus efeitos, então coloque o seu nome lá, que você vai ser abençoado ali pela oração, coberto de oração a sua vida, amém? Deus abençoe a todos, fique na paz, Senhor Jesus.